percebe que sua saúde estava debilitada. Mas, como ele mesmo dizia, era preciso seguir em frente, sempre em frente. Em outubro de 1947, passou por uma cirurgia de úlcera no estômago, que há tempo o incomodava. Operação esta que considerava decisiva, e da qual acreditava não teria sobrevivido, se não tivesse recebido assistência dia e noite dos sócios, dos amigos, dos parentes, da esposa e dos filhos. Os médicos mandaram o material extraído para Porto Alegre. Giacomo desconfiou que o seu mal era câncer, mas os resultados, graças a Deus, foram negativos. Seu médico, porém, aconselhou-o a ir a Porto Alegre, fazer aplicações de radioterapia profunda. Passou por momentos difíceis, mas foi se recuperando. O que o levava a prosseguir era a família, a empresa, os amigos, as pessoas. Com esse espírito de luta, foi concluída a construção da indústria de Erechim. A sua atividade na fábrica, então, reduziu-se, pois em cada departamento tinha um sócio como orientador, e no escritório o filho Romeu. O que causava maior preocupação à época eram as oficinas da Dodge e a sua saúde. Em 1950, vendo que o estômago não melhorava, sempre com receio de que estivesse sofrendo de câncer, por conselho de seus médicos, viajou a Montevidéu para consultar-se com especialistas. Ao regressar para Erechim, começou a estudar a sua situação e achou que já era tempo de pensar mais em sua saúde, na família, e deixar os negócios. Na época, a empresa possuía fábrica e mecânica em Erechim, filiais em Lagoa Vermelha, Marcelino Ramos e Porto Alegre, com assentamento de esquadrias, beneficiamento de madeiras, depósitos de móveis e madeiras em geral, montagem e venda de cortinas da Invulnerável, serralheria e importação de ferramentas. Tinham ainda diversos depósitos de madeira em vários pontos do estado. 3 serrarias em Ponte Serrada, onde estavam também trabalhando no beneficiamento da madeira, fábrica de parquet, extração de crina vegetal e erva mata em grande escala. Em Joaçaba, tinham depósitos de madeiras e móveis. No Rio de Janeiro, um prédio próprio para a instalação da filial, com também depósito de esquadrias. Eram os maiores acionistas da Demarco Argenta e Companhia Limitada em Videira, Santa Catarina, e do frigorífico Ipiranga, em Gaurama, no Rio Grande do Sul. Tudo era controlado e fiscalizado pela matriz, aqui em Erechim, gerando dezenas e dezenas de oportunidades de trabalho, de desenvolvimento, de prosperidade e de empregos. O capital estava espalhado em diversos lugares e segmentos, pois, como Giacomo, precavido, sempre pensou que falhando um setor, o outro não falha, e no final do ano a empresa teria prosperado e gerado mais empregos, que era uma constante preocupação deste empreendedor. Pensando nisso tudo, Giacomo teve dificuldades em se afastar da firma. Sua intenção era deixar o filho Romeu em seu lugar, porém ele era muito jovem. Já tinha se sacrificado bastante pela empresa e Giacomo sentia passar-lhe tamanha responsabilidade, pois iria envelhecê-lo antes do tempo, como acontecido com o próprio Giacomo. Mudou de planos e começou a estudar a pessoa de Mário Corradi. Era um homem culto, farmacêutico de cabelos brancos, não conhecia o ramo, mas tinha boas amizades e era sócio da firma e membro do Conselho Fiscal. No dia 11 de março de 1951, 2 dias antes de completar 50 anos, Giacomo Madaloso desligou-se da firma, após 25 anos de serviço como diretor-presidente. Depois da solenidade, funcionários, sócios, amigos, autoridades civis, militares, eclesiásticas participaram de um grande churrasco no Estádio do Atlântico. Dizem que foi uma das maiores festas do gênero aqui em Erechim. Foi também nesta época que o Sr. Giacomo Madaloso comprou seu primeiro carro, uma perua Dodge nova, e dirigiu pela primeira vez em sua vida. Em 1952, tendo sua saúde melhorada, começou a pensar novamente nos negócios, levando em consideração o fato de que quase tudo que possuía
estava ligado à firma, começou a planejar novos empreendimentos numa sociedade familiar. Ajudou a desbravar o estado do Paraná. Lá, criou a imobiliária agrícola Madaloso Limitada, Colonização, Indústria e Comércio, e a firma Madaloso e Companhia. E iniciou então a construção de moradias e armazéns de secos e molhados em Paranavaí e em Nova Londrina o plantio de 50 mil pés de cafés. Todas as compras e decisões eram tomadas e feitas em Erechim e depois levadas ao Paraná. Sua preocupação constante em gerar o desenvolvimento, empregos e oportunidades na cidade ficava sempre muito forte na personalidade deste desbravador que tanto ajudou o nosso município. Também nesse período, Giacomo formou e organizou a sociedade denominada Agrícola Erechim Limitada e Fazenda Erechim. Procurou terras para a instalação de um loteamento agrícola, pois queria formar uma cidade. E assim aconteceu. Fizeram as primeiras derrubadas para iniciar a cidade de Planaltina do Paraná. Abriram o primeiro armazém, a sede para a firma Madaloso e Companhia, o primeiro hotel, algumas casas residenciais, a igreja de madeira e começaram a lotear as 40 colônias em lotes e chácaras. Durante esse tempo, também adquiriu 200 colônias em Santa Helena, no Paraná, para iniciar mais um loteamento. A cidade de Planaltina do Paraná foi inaugurada em 28 de fevereiro de 1954, como um grande churrasco onde compareceram as mais altas autoridades da época. Em novembro de 1954, o empreendedor Giacomo Madaloso regressa para Erechim, pois novamente estava com a saúde debilitada. Desta vez, além do antigo problema no estômago, estava com lesões sérias na coluna, que mais uma vez, mesmo contra sua vontade, o afastaram do trabalho. Começou assim nova vida, onde dedicou-se a cuidar de sua saúde e da saúde de sua esposa, a senhora Barbarina Madaloso. Foi nesta época que formou a sua última sociedade. Diferente de todas as outras, a construção do jazigo das famílias Irmãos Madaloso e Domingos Anella. Foi nesse período também que começaram a nascer os netos, trazendo grande alegria à família desse desbravador. Em 1959, saiu de sua casa e foi dirigindo o seu possante Vanguard até o hospital, pois sentia fortes dores no peito. Ao chegar lá, descobriu que estava com um infarto do miocárdio. Não sabendo que doença era, Giacomo teimava em voltar para casa, pois se sentia muito bem e até as dores da coluna não mais sentia. Embora estivesse há 6 anos sofrendo dia e noite. Ficou hospitalizado, de cama em sua residência, e muitos meses sem sair de casa e sem fazer qualquer esforço. Depois de uma pequena melhora, perdas familiares ajudaram a piorar novamente o estado de saúde de Giacomo Madaloso. Começou a sentir os mesmos sintomas do infarto. Estava sendo tratado de angina no peito, causado pela insuficiência das coronárias. A vida que Giacomo levou de 1962 a 1964 foi de um verdadeiro martírio. Se a dor não aparecia de um lado, aparecia de outro. Mas o espírito de perseverança e de coragem era seu norte. Sempre tinha tempo para meditação e aconselhamento. Cuidando de seus animais de estimação, acompanhado de um chimarrão e de uma pitada de vez em quando, e também da companhia de sua família, homem de hábitos simples e de valores familiares, assim viveu. Em 20 de dezembro de 1964, o fim de uma missão, de uma caminhada e de uma etapa. Erechim perde um líder, perde um empreendedor. Morre Giacomo Madaloso, deixando um legado incontestável